Bem, meus irmãos, retornando aqui, nós vamos agora analisar as questões bíblicas que identificam o pequeno chifre como sendo o poder papal. Veja que em Daniel capítulo 7, versículo 8 é dito que ele tinha uma boca que falava com insolências, e de semelhante forma, em Apocalipse 13 é dito que ele tinha uma boca que falava arrogâncias e blasfêmias. Agora, o que é blasfêmia? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi acusado de cometer blasfêmias. Quando você lê o texto em Marcos 2, 5 a 7, é dito que no episódio em que o Senhor Jesus cura um enfermo, ele diz também que seus pecados estão perdoados. E por isso os judeus, os líderes das sinagogas, queriam matar o Senhor Jesus, porque eles diziam: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Nosso Senhor Jesus não cometeu pecado algum, muito menos de blasfêmia, porque ele era o próprio Deus. Então nós percebemos que pela Bíblia, blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados. Quando nós analisamos o Catecismo Romano, ainda hoje em vigor, suas páginas 401 e 403, é dito que a confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Com efeito, os bispos e presbíteros é que têm a virtude do sacramento da ordem, que o poder de perdoar os pecados. Então, para a Igreja Católica, os padres, o Papa e os bispos eles detêm a autoridade de perdoar pecados. Olha o que é dito também olha o que é dito também. Quando você compara o ensino do catecismo com a Bíblia, você vê uma discrepância. Por quê? Em 1 Timóteo 2,5 é dito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 João 1,9 é dito que se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vemos pela Bíblia que a única pessoa que pode perdoar os nossos pecados é Deus, é o Senhor Jesus, pois ele é Deus. Agora repare que na Bíblia é dito que nós devemos perdoar uns aos outros, mas isso não quer dizer que eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados. Não. Quando Jesus ensina que devemos perdoar uns aos outros, ele diz que os pecados cometidos entre com o próximo, eles devem ser confessados e perdoados. Ou seja, se eu cometo algum pecado, alguma transgressão contra você, meu irmão, eu tenho a obrigação diante de Deus de te pedir perdão e você tem que me perdoar. Agora, os pecados cometidos, eles devem ser confessados unicamente a Deus, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Além disso, a Bíblia diz também que blasfêmia é a pretensão de ser Deus. Isso, Jesus também foi acusado disso pelos líderes das sinagogas, quando Jesus os líderes da sinagoga diziam: não é por boas obras que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, 30 a 33. Então, a pretensão de ser igual a Deus é blasfêmia. Agora veja o que diz os documentos oficiais da Igreja de Roma. O Papa Leão XIII disse: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. O supremo ensinador da Igreja é o Pontífice Romano. A união das mentes, portanto, requer completa submissão e obediência à vontade da Igreja e ao Pontífice Romano, como se fosse ao próprio Deus. Lúcio Ferrari, também no Dicionário Eclesiástico Católico, diz no seu artigo sobre o Papa: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é.
não é um mero homem, mas é como se fosse o substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que Deus, o que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário, ou seja, o substituto, pode fazer sem nada contrariar a fé. O Papa, segundo a doutrina da Igreja Romana, é o vigário, é o substituto de Deus. Vemos que o estudioso político e advogado Rui Barbosa também chegou a essas conclusões. Ele fez a tradução de um livro escrito por um teólogo alemão chamado Janus. O livro se chama O Papa e o Concílio, e nessa tradução Rui Barbosa também fez os seus comentários. Então a obra ficou em 2 volumes, o texto original traduzido em alemão e os comentários de Rui Barbosa. Veja que o que diz o estudioso. O Papa é Jesus Cristo na Terra. Transcrevendo a doutrina, naquele livro, Rui Barbosa diz: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário, é o substituto de Jesus Cristo, e que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los no inferno ou enviá-los para o inferno. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isto com genuflexões mais profundas como ante ao próprio Cristo. Confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a sua conveniência. No próximo bloco, nós iremos analisar as características proféticas que identificam o poder romano como o pequeno chifre de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13.